Atenção, mamães! Será que você sabe mesmo qual é o melhor alimento para o seu bebê? Especialistas confirmam, não existe melhor alimento para o seu filho do que o leite materno. É gratuito, acalma o bebê e ainda ajuda a mamãe a recuperar o peso rápido logo após o parto. Comigo a pediatra Patrícia Galo. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Olá, Claudine, tá tudo. Seja bem-vinda ao nosso planeta dessa terceira temporada e já várias pessoas já tinham pedido para a sua presença aqui no nosso programa e nunca conseguimos te trazer aqui. É muito trabalho? Bastante trabalho, mas sempre sobrou tempo para vir. Eu agradeço imenso pelo convite. Exatamente, e eu agradeço, mas ainda estou super feliz com o sotaque. É sempre muito bem-vindo o sotaque brasileiro aqui. É um sotaque meio misturado, mas... Já tem um pouquinho assim de terceira? Já tem, acho que bastante. Já tem, não é? Muito bem. Então vamos falar desse assunto que é tão importante, o aleitamento materno, e que é importante não só aqui, como em todo o mundo. Hoje o Planeta Mulher já chega em Moçambique, em Angola, no Brasil, em todo o continente. Esse é um assunto, então, que temos que falar para toda a gente. Onde tem mães, onde tem mulheres e crianças, temos que falar do aleitamento. Qual a importância principal desse aleitamento? Olha, eu acho que o aleitamento materno é importante por toda uma gama de fatores. Além de ser o nutriente perfeito para o bebê, não há nada melhor do que o leite materno. Ele é espécie específica, ou seja, é um leite produzido especificamente para um bebê da espécie humana, especificamente pela sua mãe, para aquele bebê. Além do valor nutritivo, há o valor imunológico. A gente não tem só proteínas e carboidratos e gordura no leite. Nós temos várias moléculas que ajudam na imunidade, glóbulos brancos, anticorpos já produzidos pela mãe durante a gravidez, com tudo aquilo que ela entrou em contato, e produzidos enquanto ela amamenta o bebê também. E além disso, a prevenção de doenças metabólicas no futuro, pensa-se só no bebê e naquele momento, mas já se sabe que muita coisa pode ser prevenida, não só as doenças como otites, infecções gastrointestinais na infância, mas como até a diminuição do risco de doença cardiovascular no futuro, talvez diabetes, algumas outras doenças imunológicas. E o vínculo mãe-filho, que é importantíssimo. E nós lutamos hoje tanto quando já somos adultos para que fiquemos livres dessas doenças, afinal o início da nossa vida tem uma prevenção que seria o aleitamento materno. Hoje não se fala muito em aleitamento materno em determinados lugares. Temos que estar constantemente falando novamente nesse assunto. Como é o parâmetro aqui dos Açores? Eu acho que desde quando eu cheguei, talvez uns 12 anos para cá, as coisas melhoraram muito. Já havia pessoas que amamentavam e sempre com muito esforço quase que individual. Mas hoje em dia já mais profissionais voltados para esse assunto e mais pessoas, e mais mães, e mais famílias apoiando a amamentação. Mas eu acho que muito ainda tem que ser ensinado. Exatamente. Existem vários mitos por falar nisso. Um dos mitos é: o meu corpo vai se transformar. Se eu amamentar, depois eu não vou ter a mesma mama. Isso é real? Não. Isso é uma questão genética. Quem vai manter o seu corpo de uma forma, digamos assim, sem grandes mudanças, não acredito que tenha muito a ver com o fato de amamentar. Eu acho que vai ser uma questão genética que vai acontecer amamentando ou não. E eu acho que, assim, além da estética, a gente tem que pensar em outras coisas. Está comprovado que o aleitamento materno previne de alguns tipos de cancro. Entra na prevenção do cancro de mama, do cancro de ovário. E como já foi dito aqui, com certeza a gente emagrece muito mais, porque quando está amamentando... calorias, pelo menos 500 calorias por dia enquanto se amamenta. 500 calorias é bastante? É bastante, então já é um incentivo a mais. Já é bom, eu acho que... Existe um outro mito também, que esse então eu ouço falar constantemente. O meu leite não é bom o suficiente, o meu leite é fraco. Olha, eu não amamentei porque o meu leite era fraco, não satisfazia o bebê. Isso é verdade ou é mito? Não, é assim, vamos distinguir duas coisas. O mito do leite fraco e o mito do leite não satisfazer o bebê por ser pouco. O leite fraco é um mito que não existe. O leite existe ou não existe. Digamos uma mulher, infelizmente, desnutrida. Ela pode ter uma desnutrição grave, mas ela vai conseguir uma boa composição do seu leite. Vai produzir menos leite. Então, por isso é tão importante que a pessoa se alimente bem, com a dieta diversificada e com nutrientes que sejam saudáveis. Mas não existe leite fraco. O que existe é que o primeiro leite, chamado colostro, ele é muito mais denso. Ele é muito mais espesso e ele aparece nos primeiros dias. E ele é importantíssimo para a criança. Porque além de ter uma carga calórica grande, tem em termos de proteínas também, e passa muitos anticorpos. Depois disso, há o leite de transição e o leite definitivo, que parece aguado, que é muito mais fraco. Muito mais fraco no sentido da cor ser mais tênue. Mas é um leite, entre aspas, fortíssimo para aquele bebê. Desde que ele exista, ele é o suficiente. Agora, é claro que a pessoa que, por algum motivo, não consegue ter uma boa adaptação do bebê à mama, por dor, por
falta de informação, ou por falta de estimulação da mama, vai produzir menos leite. E esses fatores têm que ser corrigidos. Ok. Inclusive, no início, antes até da mãe ter o parto, ela já tem que preparar seu corpo para isso. No fundo, mais importante que preparar o corpo, eu acho que é preparar a cabeça. A cabeça. Infelizmente, a amamentação era uma coisa que antes era quase que inata. Ninguém precisava aprender. Hoje em dia, a gente tem que ler e tem que estudar para aprender como amamentar, que é uma coisa que, teoricamente, deveria ser, enfim. O que deveria ser natural, né? Deveria ser natural. Mas aconteceu desde o século passado, as mulheres começaram a trabalhar fora, veio o mito do leite de lata, o leite de fórmula ser melhor, porque os bebês mamavam mais e engordavam mais. Mamavam mais porque tinham sede. Claro. Era um leite rico em sódio, o bebê morria de sede, queria beber mais e bebia e engordava porque não era água. Então, acredito que isso tenha que ser realmente ensinado. E as pessoas têm que começar a pesquisar realmente enquanto estão grávidas. Em relação ao preparo para o mamilo, existem certas situações, como mamilos planos ou invertidos, que podem usar realmente uma espécie de adaptador do mamilo durante a gravidez. E fora isso, acho que o mais importante é a informação. Tomar sol é importante? Sim, sol também é muito importante pela própria produção de vitamina D. A concentração de vitamina D no leite materno não é alta, especialmente em lugares onde as mulheres cobrem muito o corpo, que usam muito protetor solar e não pegam sol. Então eu acho que por vários motivos, sim. O sol na própria mama, no mamilo, seria também adequado para que se tornasse, digamos assim, a pele um pouco mais resistente. Claro. Mas seria mais pela vitamina D, pela produção de vitamina D. Você já mencionou aqui que o leite alguém pode ter em menor quantidade o leite. Existe alguma forma de estimular? É verdade que cada vez que a gente amamenta mais leite é produzido? Sim. E o mais importante é o contato com o bebê. A mãe que passa muito tempo separada do bebê diminui a produção de leite. A mãe que, por exemplo, passa muito tempo sem amamentar para descansar à noite, dar um beberão, uma fórmula, tem um estímulo negativo na produção de leite. O bebê que não pega bem a mama, ou seja, toda a auréola, que pega, digamos, muito a pontinha do mamilo, não consegue fazer uma extração eficaz, produz-se menos leite. E aquela mama muito cheia, que não é completamente esvaziada, também dá um sinal negativo para o corpo para a produção de menos leite. Tudo isso tem que ser conversado, mas é totalmente solucionável. Em poucos dias isso volta ao normal, desde que tenha as alimentações corretas. Muito bem. Eu sei que a clínica está a fazer uma grande campanha e já faço questão de dar parabéns pela campanha que vocês estão a fazer, que é mesmo muito importante para toda a gente ficar a saber dessas informações e da importância do aleitamento materno. Fala pra gente um pouco dessa campanha. Bom, foi uma ideia realmente da Clínica da Praia. A primeira semana de agosto é a Semana Mundial da Amamentação. E há realmente uma intenção de fazer uma equipa com médicos, enfermeiros, profissionais em geral que possam orientar todas as pessoas da população que gratuitamente queiram ir à clínica e tirar dúvidas sobre a amamentação, sobre a técnica de amamentar. E por acaso estou muito satisfeita com isso. Posteriormente, há outros projetos em relação a consultas específicas de amamentação, mas isso ainda se vai discutir. Já fica combinado para voltar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Combinado? Tá combinado. Muito obrigada pela entrevista. Volte outras vezes. E agora as mamães já têm muito mais informações e as futuras mamães também, não é isso? Olha, muito obrigada. Eu espero que cada vez mais as pessoas tenham vontade de continuar a amamentar e de estimular. Muito bem. O que depender da gente aqui, estamos sempre com portas abertas para poder estimular e orientar o pessoal. Tá bem? Tá bom, Claudine. Obrigada. Um abraço. Nós voltamos já já. De todas as cores, formas e tamanhos. Elas enfeitam, alegram e, acredite, pode ter efeito terapêutico. As flores são referenciadas em toda a história da humanidade e, além de tudo, elas acalmam. E quem entende tudo sobre flores é Maria Clara Ormonde. Olá, Maria Clara, tudo bem? Olá, Claudine. Seja bem-vinda ao Planeta Mulher, que nós por aqui adoramos flores. Obrigada. E acredito que você também. Sim, sim. Claro que é. Olha, então hoje nós temos aqui um estúdio muito florido. Claro que sim. E por acaso está muito cheiroso também. Conta pra gente o que você vai fazer aqui hoje. Vai criar Vamos criar aqui uma range com numa base para um jantar, para um centro de mesa, uma entrada para receber os nossos convidados. Já vimos ali que as flores acalmam. Então uma casa muito mais florida tem um clima sempre muito melhor. Tem uma melhor harmonia, tem cor, tem cheiro, tem beleza. Tem beleza, exatamente. Portanto, combinam com as mulheres. Claro que sim. Então vamos lá montar. Nós já temos então aqui uma base, não é isso? É algo que nós temos sempre em casa, um prato qualquer. Sim. E pode ser um prato, este aqui aparece porque tem algum efeito, mas pode ser uma base que fique escondida com os verdes, tem uma base de oásis para que seja mais fácil fazer o arranjo. E ajuda também a proteger as flores, demora mais tempo, não é isso? O facto para usar a verdura para tapar o oásis e é mais fácil para depois construir o arranjo.
Nós vamos usar aqui. Certa. Sim, sim, é assim para colocar. Se bem que uma jarra transparente com algumas flores lá dentro também ficam bem bacana. E não precisa de usar. Exatamente. Essa é uma época muito interessante, porque estamos num período em que recebemos muita gente em casa. Sim, sim. Então as flores ficam sempre, tem tantas por aí. Exato. Podemos usar, trouxe aqui até algumas hortênsinhas para se ver como se pode usar. Estes são os lílios. Amarelo, porque estamos no verão, tem assim uma cor bastante... De energia. Exatamente. Gosto muito. Isto depois nós damos o tamanho que nós pretendemos. Sim. Até por ser numa mesa de jantar, o ideal é que seja um bocadinho mais baixa, Sim, não é isso? Ideal que seja mesmo baixo para que nós possamos ver as pessoas do outro lado e que não interfira com o olhar nem com a passagem de alimentos de um lado para o outro. Ok. Vamos pôr aqui assim algum... Por que será que as mulheres gostam tanto de flores? Porque as flores têm aquelas características todas que nós dissemos inicialmente, porque são bonitas, porque têm cheiro, porque são harmónicas, porque transmitem sensualidade. E, Pois portanto, é verdade. Claro. E, Afinal, as flores é o símbolo sexual das plantas. claro que sim. Isso aqui a gente pode escolher aleatório, o que a gente achar que é interessante ou tem alguma técnica específica? Não, os arranjos normalmente, e se for para oferecer, convém sempre que seja em número ímpar, não é? Especialmente se for para oferecer, as flores convém que sejam em número ímpar. Em número ímpar? Sim, porque as tradições são muito... Como é que se diz? Que tem... que acreditam em simpatias, Exatamente, essas coisas, acreditam mesmo muito em simbolismos Aham. e para elas o número ímpar é uma coisa, o número par é como se fosse algo separativo, de divisão, de relações. engraçado. E portanto é de bom tom oferecer sempre e decorarmos com flores em número ímpar. Em número ímpar. Exato. Então, quando alguém vai lá Uma comprar as curiosidade. flores, vocês orientam sempre a comprar em número ímpar, é isso? Nós não sabemos, normalmente as pessoas não dizem para que é que vão fazer, mas se nós fazemos um buquê de mão, a tendência sempre é fazer em número ímpar. Engraçado. E até grande parte das flores são sempre vendidas em pacotes de número ímpar. Portanto, E existem algumas curiosidades sobre as flores. Você quer dizer pra gente? A menor flor, por exemplo, do mundo? Não? Pois eu tenho uma coisa para te dizer. Sabia que a menor flor que existe no mundo, ela tem apenas 3 milímetros? não sabia. Tem 3 milímetros. E a maior flor tem 2,5 metros e ela está na Amazônia. 2 metros? 2,5 metros e está na Amazônia. Eu sei porque sou brasileira, então... Muito bem. Mas então aqui no nosso arranjo, a gente faz algo só mais redondo, também se a gente quiser a gente Sim, pode... exatamente. Conforme o tamanho da mesa, nós podemos fazer mais comprido. É só uma questão de pôr, por exemplo, algumas verduras, assim, neste sentido, de forma a dar mais algum comprimento. E nós temos ali também, então, as hortênsias. Temos os hortênsias que estamos depois num pode período dar, lindíssimo exatamente, pode dar, sim, algum apontamento aqui num dos lados. E já fica assim, logo diferente, hein? exatamente. Aqui está, outra vez, o número ímpar. Olha, essa eu aprendi, é nova pra mim. Exato. E estamos, então, com o nosso arranjo prontinho. Sim, mais ou menos. Podemos ainda dar aqui mais um toque, mais um bocadinho de vivagem. Por aqui, tem aqui os jarros, para dar algum comprimento. Se fosse numa entrada, os jarros a cair, ficavam bonitos. Ah, é verdade. Como eles têm, assim, este ar pendular, né? Cortávamos e eles davam, assim, um certo movimento ao arranjo. Para colocar numa entrada de uma casa, por exemplo. Sim, por exemplo, na entrada principal da casa, normalmente temos sempre ali um móvel ou mais alto. Conforme a altura do móvel, podíamos pôr o arranjo ou mais alto ou mais baixo, ou em cima de uma coluna, para que desse a entrada ser logo aquele... Exatamente, já dá logo um novo impacto. Exatamente. Você trabalha com flores o tempo todo e aparecem sempre casos dos namorados ou dos maridos irem comprar as flores. E isso realmente resulta? As mulheres acalmam mesmo quando recebem as flores depois da briga habitual? Nós normalmente sabemos que... O retorno. Muitas vezes
qual é a situação que vai. O retorno, nem sempre sabemos se correu bem ou não. Mas há muita procura nesse sentido. De fazer as pazes. De fazer umas pazes, ou porque não há muito tempo. E as flores, sabemos que é uma troca que existe entre duas pessoas só, não é? Portanto, não é uma joia, não uma roupa, não vai ser exibido, as minhas amigas não vão ver, nem. Portanto, vou colocar onde? Na sala, no meu quarto. Portanto, aquilo tem um simbolismo só entre aquelas duas pessoas que trocaram o arranjo. Portanto, porque é que nós gostamos tanto de receber flores? Porque nós sentimos especiais naquele momento, não é? E quem é que não gosta de ser lembrado? Exatamente. Portanto, naquele momento houve uma lembrança, houve uma procura de um produto em que houve a escolha das cores, o formato com que ia ser feito e, portanto, naquele momento nós sentimos, de certeza, especiais. Especiais, com certeza. E já aqui, então, está o nosso arranjo, facílimo. É tranquilo de fazer, a gente consegue até achar mesmo as flores na natureza aí pra gente fazer e pronto. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. E espero que volte outras vezes para falar com a gente. Sim. E um grande beijo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E nós voltamos já já. Se tiver algo melhor do que sorrir, isso então eu não conheço. Mas isso, então, é assunto para a doutora Vilas Boas, que está comigo aqui no Planeta Mulher. Olá, doutora. Como vai? Tudo bem? Olá, Claudine. Tudo bem? Andou sorrindo muito essa semana? Bastante. Temos que sorrir mesmo, não é? Senão Exatamente. A vida não anda para a frente. Exatamente, especialmente se for um sorriso bonito. Claro. E é fácil ter um sorriso bonito hoje em dia, já com tanta tecnologia, com tanta coisa nova, e até mesmo com os preços que já são bastante diferentes do restante do passado, não é isso? Exatamente. Ou seja, hoje em dia já é possível sorrir com mais facilidade, porque temos cada vez mais profissionais na área e também temos cada vez mais tecnologia e também materiais mais acessíveis e com mais durabilidade. Já conseguimos, através de vários sistemas, até softwares a 3D, com fresadoras, fazer realmente restaurações, que são restaurações com mais viabilidade, com mais resistência e com um preço bastante acessível, o que faz com que realmente as pessoas consigam salvar os seus dentes, percebes, Claudine? Acho que há maior preocupação. Eu noto os meus pacientes, e hoje também tenho aqui duas pacientes que me acompanham já há algum tempo, como reflexo disso mesmo, que se preocuparam e que, em diferentes casos, o facto de termos tecnologia a 3D do nosso lado ajudou-nos a salvar dentes e a conseguir maior durabilidade nas restaurações. Claro, porque afinal não é só o sorriso e não é só a estética. A própria mastigação, tudo influencia para o bem-estar da saúde da pessoa como um todo, não é isso? Hoje nós vamos falar de um assunto específico. E que assunto é esse? É assim, hoje vamos falar acerca de onlays. Ou seja, vamos falar de um tipo de restauração que normalmente é usada só em cerâmica, mas que agora, devido às técnicas que temos, aos softwares, às fresadoras 3D, e que, graças a Deus, conseguimos tê-las aqui nos Açores e aqui na Ilha Terceira, conseguimos fazer restaurações muito mais resistentes e que não é só cerâmica, podendo trabalhar com outros materiais que são igualmente duradouros e que são igualmente acessíveis também para o paciente, em vez das cerâmicas, que lhes permite ter uma boa estética e, para além disso, e principalmente, muita funcionalidade. Porque muitas vezes as pessoas chegam a mim com aqueles chumos pretos, querem alterar só a estética, mas a estética é importante, mas não podemos esquecer que vamos mastigar ao longo da nossa vida e o importante muitas vezes não é só a estética, é a estética com resistência. Exatamente. Hoje o chumbo preto a gente sabe que ele demora bastante, ele dura bastante. E essa nova tecnologia dura quanto tempo? Dura mais então? É assim, o chumbo preto ou então o amálgama tem uma vantagem e uma desvantagem. Ele realmente tem mais dificuldade em sair da cavidade do dente, mas também tem uma desvantagem, que é o facto de criar na interface entre dente e amálgama muita infiltração, faz com que ele não saia do sítio, mas vai entrando para dentro e vai comendo o dente. Quando dás por ti, tens o dente bastante destruído. Quando se trata do compósito, está comprovado estatisticamente, sendo os dois bons materiais restauradores, mas está comprovado que mal entra a porcaria, ele começa a soltar-se e até avisa mais facilmente o paciente. A grande desvantagem destes dois materiais... Já há um diagnóstico mais rápido, então, é isso? Conseguimos mais facilmente salvar o dente. A grande questão, e muitas vezes o que acontece, é que para colocarmos um material branco, ou até um chumbo preto, que é um amálgama, ou até um compósito, que é o tal chumbo branco,
os dois pecam porque não têm tanta resistência como teria, por exemplo, uma cerâmica. Mas então aqui, antes de tudo, uma pergunta. Ainda é usado o chumbo preto, a amálgama? A amálgama? É sim. E por que ainda se usa se hoje já existem outras tecnologias melhores e a própria estética faz uma diferença muito grande? É assim, eu acho que cada material tem as suas vantagens e desvantagens. O amálgama também é vantajoso no sentido que também é bastante bactericida, pronto, e há profissionais que ainda adotam e ainda gostam de trabalhar desta forma e eu respeito. Por acaso já, desde que trabalho aqui na ilha e desde o tempo da faculdade que não usamos o amálgama, mas não quer dizer que não seja um material restaurador. É uma atitude inteligente no sentido de que eu acho que pelas características que o composto nos trouxe, é muito mais duradouro e estético e os pacientes já não conseguem ver-se com aquele material escuro dentro da sua cavidade oral. E agora temos a outra fase, que é o tal chumbo digital, que é um chumbo branco, uma restauração branca, que é o tal onlay, que tem características quer do compósito, que é tal chumbo branco, quer características da cerâmica. Que foi a técnica que as meninas utilizaram, não é isso? Sim. Exatamente. Então é a Bianca e a Fabiana. Muito obrigada por estar aqui conosco. Como é que foi para fazer esse tratamento? Primeira, Bianca, você sentiu dores? Foi tranquilo? Eu já tinha começado com a doutora Carla e fomos vendo o que é que precisava fazer. Entretanto, vimos que realmente precisava de restaurar estes 2 dentinhos e como eles estavam um bocado fragilizados, então com esse material é mais resistente, optamos por fazer um onlay. Muito bem. E a Fabiana, o que você sentiu na hora do tratamento? Você sentiu que o resultado foi melhor? Com certeza. Eu tinha um chumbo preto, daí a estética... No seu caso, então, foi uma troca? Você já não tinha problemas nenhum com infiltração, nada? Foi só mesmo pelo estético? Sim, exatamente. Quando sorria, notava-se o chumbo preto. Daí ter feito essa troca de onlay e estou totalmente satisfeita. É completamente diferente, estou muito satisfeita e já fiz 2 e pretendo fazer mais um. E já está aí com um sorrisão, pronto, muito bem. Exatamente. É importante referir que a Bianca, como podem ver nas imagens, tinha um dedo extremamente destruídos, completamente desfeitos, em que realmente não era possível, devido à desvitalização ter sido tão complicada, ou seja, eu quase que não consegui salvar os dentes, colocar um poste de fibra ou um falso coto e uma coroa, que é o que toda a gente ouve falar, uma coroa para salvar o dente. No caso dela, assunto que nós também vamos falar aqui. Exatamente, vamos falar em princípio no próximo programa e vamos trazer também algumas pacientes que realmente irão abordar o tema. Em relação à Bianca, nós optamos por os onlays, como vocês estão a ver, este está extremamente destruído e agora vejam o resultado final, está fantástico. Consegui salvar os dentinhos dela, não foi necessário ser mais invasiva do que já tinha sido, porque tínhamos aquilo extremamente destruído. No caso da Fabiana, como vocês estão a ver, realmente temos aquele buraquinho normal, convencional, que foi limpo, que tinha o chumbo, que tinha o amálgama. E como tal estamos a trocá-lo por este material que ainda é mais resistente e que consegue, por sua vez, ter uma estética que ela adora e consegue ter também, para além disso, é a sensação de ser polido, não é? Sentir que isso é muito lisinho, não tem aquelas arestas. Quase que como o dente natural mesmo, dá um resultado muito mais natural, é isso? Exatamente. E na imagem pode-se comparar, não é? Que eu tenho um que é com o chumbo branco e outro que é... Fez ali logo a diferença, um destaque. Não é isso, é que na própria imagem, vamos passar outra vez a imagem da Fabiana, na parte de trás do dente vocês veem um compósito, está cheio de manchas castanhas e é compósito, que é o tal chumbo branco. E o da frente já é o material restaurador que nós colocamos, não tem nada a ver. No chumbo que vocês estão a ver atrás, que fui eu que coloquei, inclusive, já vemos uma infiltraçãozinha à volta, ou seja, já vemos um castanhinho à volta, isso quer dizer que já está a entrar porcaria. E desta maneira não vai acontecer. E não é liso. Não... Sim. E em relação a preços, são preços mais ou menos equiparados? Isso é muito mais caro? Ou como é que é essa relação de preços? Porque é isso que toda gente que assiste o programa precisa saber também. Claro, é assim, eu vou-te ser muito sincera. Antigamente nós fazíamos estes onlays no laboratório e dependíamos de um protésico e fazíamos sempre em cerâmica. Nós agora, com os nossos onlays, conseguimos trabalhar em cerca de 10 tipos e materiais diferentes. Conseguimos trabalhar desde preços mais acessíveis até preços mais altos. Por exemplo, a Fabiana, ela tem um dente de um lado que tem umas certas características e tem outro que tem outras características do outro. Nós podemos selecionar o dente e a restauração com as outras características que precisamos. O preço não varia muito, porque normalmente uma restauração a compósito, que é o chumbo branco, é 50 €, pode variar por aí. Enquanto que o outro é 75 até 150. Ou seja, temos aqui uma gama que por mais 25 € podemos escolher o mínimo e depois temos o mais alto. Muito bem. Doutora Vilas Boas, muito obrigada por estar conosco aqui no Planeta Mulher. Meninas, muito obrigada por estar aqui.
E nós terminamos o Planeta Mulher, sim, com sorrisos. Até a próxima semana!